pessoas ali uma comparação ou parábola. Um homem tinha 2 filhos, vejam bem, e dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. E respondendo, ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles a Jesus: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas entram na frente de vocês no reino de Deus, porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o creste, vocês não acreditaram, mas os publicanos e as meretrizes ou prostitutas o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para acreditar. Pode sentar? É exatamente o que acontece. Sabe para quem Jesus falou isso? Para os judeus religiosos, mas que viviam uma vida de pecado. Eles pertenciam à lei de Moisés e frequentavam o templo para a oração e sacrifício. O templo de Jerusalém não tinha nome, o templo não tinha nome. Eles então se achavam filhos de Deus, mas Jesus conhecia que a vida de cada um deles não estava de acordo com a vontade de Deus, com a palavra. Eles falavam que eram de Deus, mas negavam a Deus através das atitudes. Jesus então comparou que as meretrizes, as prostitutas daquela época, e os publicanos eram os cobradores de impostos. Eles eram muito falados por Jesus porque eles eram ladrões. Eles roubavam as pessoas, não assaltando, mas eles cobravam demais. Nós pagamos impostos, né? Naquela época você tinha que pagar um imposto seu, da sua vida. Não sei se era por mês, se era por ano. Então os cobradores eram a pessoa que cobrava o seu imposto. Lembra quando Jesus estava num certo lugar, Pedro chegou: Senhor, estão cobrando o imposto meu e do Senhor. Aí Jesus conversou com Pedro e mandou ele ir pescar. Ele disse assim: ó, lança teu anzol. O primeiro peixe que você pescar, você abre a boca dele, você vai achar uma moeda lá dentro. Aí você paga o meu imposto e o seu. Então, era um imposto individual. Já nasceu pagando. Então, os cobradores de impostos, chamados publicanos, eles recebiam além. Eles torquiam, tiravam a mais das pessoas. E era deles. Então eles pressionavam, senão eles falavam com o governo, que era o governo romano, que colocava esses homens para trabalhar. Ainda existe, por exemplo, fiscais que chegam numa loja, vê uma irregularidade, aí cobra lá, por exemplo, você vai ser multado aqui em 20 mil. Aí o dono do mercado chama ele lá atrás, chama no escritório, diz: rapaz, tem 4 mil aqui. Aí o fiscal geralmente: não vi nada, não sei de nada, dá um jeito seu aí. Agora, dinheiro, e o governo sabe de nada. Só que o governo está fechando o cerco, ele quer acabar com isso. Já lá na cidade, a pessoa compra um refrigerante, a maioria dos mercados tem que ter internet. Tudo que passa na caixa ali já é tirado do governo, imediatamente. Então estão acabando com isso, por isso que futuramente eles vão lá em cima dos comércios, dos interiores, eles querem fechar o cerco. Mas vamos deixar isso de lado. E vamos voltar aqui para a palavra. Nós temos aqui um que não tinha palavra, mas tinha atitude. O outro tinha a palavra, mas não tinha a atitude. O dono da vinha, que era o pai,
Genival está aqui visitando. Ele não falou para mim que ia vir aqui hoje no culto, mas veio. Ele não teve palavra nenhuma para falar comigo, não me encontrou, não falou, mas está aqui. Olha aí. É isso que a palavra do Senhor está nos mostrando. O segundo filho disse pontualmente: não, eu vou, pai. Mas depois, relaxadamente, ele escapuliu. Tem um livro aqui chamado Malaquias, é o último livro do Velho Testamento. O livro de Malaquias, no capítulo 3, diz assim: e outra vez haverá diferença entre quem serve ao Senhor e aquele que não serve. Então nós vemos aqui a diferença do livro de Malaquias, é no capítulo 3, deixa eu ver aqui para vocês aqui, rapidamente, versículo 18, o último versículo do capítulo 3. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus, a serviço de Deus, e o que não serve. A diferença é como é que nós conhecemos a diferença. Aqui a resposta já li tudo. Pelas ações, está tão fácil de responder. Como é que se conhece a árvore? E o fruto da árvore é o quê? É a ação, é o que ela produz. Se a árvore, por exemplo, uma mangueira que é boa, ela dá um fruto bom. Se o abacateiro é bom, dá um abacate bom. Então, o livro de Malaquias ele fala sobre a diferença. Se vocês lerem o livro de Malaquias, vocês vão ver o relaxamento do povo, deixaram de dizimar, deixaram as coisas de Deus de lado. Aí o Senhor Deus disse que ia trazer uma aflição para eles poderem buscar e servir a Deus. Tem gente que só serve a Deus tocado igual boi, com aqueles porão grandão assim, vai futucando, né? Como nós pregamos aqui ontem, precisa de cabresto, precisa de freio. Eu não preciso disso. Eu sinceramente, eu sinto emoções do meu coração, com alegria. Eu sei que Jesus me ama e que o nosso Deus me conhece. Coisas maravilhosas têm acontecido na minha vida. Então, o que eu vou dar ao Senhor por todos os benefícios que Ele já me fez? Eu vou procurar fazer a vontade dEle, agradá-lo em alguma coisa pouca que eu posso fazer enquanto eu vivo sobre a terra. Porque Deus não precisa de nada de nós. Tudo é dele. O céu é dele, o sol é dele, a terra é dele. Lá no céu tem ouro que aqui não existe igual. Ele não precisa. Ele só quer ver a atitude da obediência. Ele não precisa da nossa obediência. Porque se você não me obedecer, eu vou morrer. Eu sou um Deus que não precisa da obediência. Ele não precisa disso. Ele só quer experimentarmos, saber se nós o amamos. Então nós vemos que os dois filhos ali tinham o mesmo pai, mas havia uma grande diferença. Um que estava junto com o pai trabalhando e o outro que não estava junto com o pai trabalhando. E aquele que disse que não ia, mas se arrependeu e foi, aquele tinha um coração quebrantado. O outro tinha a palavra, mas logo ele mudou de opinião, porque o seu coração não tinha arrependimento. O que leva o homem a obedecer ao Senhor é um coração bondoso com Deus e o seu arrependimento das coisas erradas. Às vezes as pessoas não têm palavras, não sabem expressar, falar nada, mas ele está agindo corretamente como Deus quer, do jeito que Deus quer. Então, irmãos, esse caso que Jesus contou aqui, o pai da vinha representa o próprio Deus. E os dois filhos são dois povos. São dois povos que buscam, que falam do nome de Deus, que diz que tem Deus como seu pai. Mas há uma grande diferença nos dois filhos. Um não tinha palavra, mas tinha a prática. Outra vez haverá diferença. Olha que coisa maravilhosa.
entre o que serve a Deus e o que não serve. Veja bem, esta palavra servir, não servir, o que serve a Deus é aquele que está a serviço. Por exemplo, se o irmão ouviu uma doutrina aqui no ensinamento e você estava fazendo errado e agora você vai obedecer o que está escrito ali, você está então servindo a Deus. Como eu disse, ele não precisa de roupa, não precisa de dinheiro, não precisa do teu ouro, não precisa de nada. Mas quando você oferece a sua obediência, você está servindo a Ele. Eu falava palavrão, não muito, mas de vez em quando, ainda adolescente, caminhando para ser um jovem. Mas quando entrei nos caminhos do Senhor, comecei logo a modificar o meu modo de falar e não saíram mais palavrões da minha boca. Então passei a servir a Deus com os meus lábios. Aleluia, glória a Deus. Meu pai sendo um gaúcho, nós bebíamos vinho em casa. Passei a não beber mais depois que eu me converti, depois que eu me batizei nas águas. Então passei a servir a Deus com a minha obediência. Glória a Deus. Isso honra a Ele, honra a Deus aqui na terra. Quando uma pessoa muda o seu modo de viver, ele está representando Deus na sua vida. Aleluia. Por isso que Jesus falou isso. Por que ele pregou isso? Você acha que ele pregou isso à toa? É porque os religiosos da sua época eram religiosos de fachadas, era só faixa. E diziam, carregavam um monte de coisa, mas o coração deles era duro. Eles não amavam as pessoas de verdade. Muitas coisas. Aí Jesus falou uma coisa interessante: as prostitutas, as meretrizes e prostituta na Bíblia é a mesma coisa, tá? E os cobradores de impostos, os publicanos, eles estavam entrando na frente dos religiosos. Sabe por quê? Porque eles se humilhavam, sabiam que estavam errados. Lembra daquele caso que Jesus contou, que houve lá em Jerusalém? 2 homens entraram no templo para orar. Um era um publicano, um cobrador de impostos. Ele sabia que tinha uma vida errada. O outro que orou primeiro era um religioso. Ele disse: ó Pai, graças eu te dou, porque eu dou o dízimo de tudo. E sabe o que é dar dízimo de tudo? Tem gente que só dá o dízimo do salário que recebe. É dízimo do mamão que colheu, é dízimo dos ovos da galinha, é dízimo das vacas que nasceram, é dízimo do leite que colheu lá, é dízimo do pimentão, da cebola, da batata. Eles davam dízimo de doendo, ele dava dízimo do endo, do cominho, tudo que nascia que era para comer, até da lenha eles davam dízimos. Davam dízimo do sal. O sal era fabricado manualmente, dizia no mar, tinha um mar morto, produzia muito sal. Então o sal que eles carregavam para casa, eles tiravam ali o dízimo e a oferta e lá e doavam para a igreja, porque lá no templo usavam muito para fazer os sacrifícios, que alguns sacrifícios, como eu já expliquei, eram comidos, né? Pelo ofertante e pelo sacerdote que trabalhava ali no sacrifício. Então o homem que se deu o dízimo de tudo, ele dava mesmo, ele fazia tudo isso. Olha só, olha o problema dele. Dou o dízimo de tudo. Jejum 2 vezes na semana. Vocês fazem isso? Jejum 2 vezes na semana? Não faz. Além do jejum, olha como, né? E não sou como os demais pecadores, nem como o publicano. Aí humilhou o publicano na sua oração. Ele estava fazendo aquelas coisas, porém havia uma obra que ele não fazia. Era a obra do amor do coração. Ele se sentia orgulhoso, ele estava soberbo porque ele era religioso. Aí o outro, a Bíblia diz, Jesus falando, né? Diz que ele bateu no peito, ele batia no peito como sinal de humilhação. Era um jeito que as pessoas faziam naquela época, batia no peito. É como se estivesse batendo em si mesmo, se humilhando. Ele disse: ser propício a mim, pecador. E a Bíblia diz que o Senhor falou que ele não queria nem olhar para cima, ele olhou para a terra e fez isso. Ser propício a mim, pecador. O que quer dizer essa palavra? Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Eu sou um pecador, tenha misericórdia de mim, eu sou um pecador.
eu sou um pecador. Ele não tinha nada para oferecer de bom, mas naquela hora ali ele ofereceu, ele fez uma obra, ele se humilhou. O outro estava praticando algumas coisas, mas se ensoberbeceu, ficou orgulhoso. Aí Jesus disse que os dois desceram. Aquele desceu condenado, que foi o primeiro, e o publicano desceu justificado. Deus o perdoou e aceitou a oração dele. Atitude são frutos que agradam a Deus. Quando nós falamos assim, servir a Deus, é porque aquele homem ali, quando ele bateu no peito, ele ali serviu a Deus, ele serviu a humildade dele para Deus. Deus recebeu a humildade. O outro serviu a Deus o agradecimento e a soberba. Deus não quis. É igual a história dos dois irmãos, filhos de Adão. Novamente, dois irmãos, novamente. A Bíblia fala muito sobre dois filhos. Dois filhos, duas mulheres, os dois ladrões na cruz. Quando você lê a Bíblia, vocês ficam atentos a essas passagens. Caim, então, dos seus cereais na plantação, ofereceu lá, fez um sacrifício para Deus. Abel era pastor, pegou lá um cordeirinho, bem bonitinho, bem gordinho, e ofereceu a Deus em sacrifício. A Bíblia diz que o Senhor, ele ficou atento ao sacrifício de Abel, porque o sacrifício de Abel, oferecendo o cordeirinho, aquele cordeirinho já estava representando o próprio Filho de Deus, que há milhares de anos depois ia morrer na cruz em nosso lugar. Então o Senhor Deus atentou para o sacrifício de Abel, que Abel fez no Espírito. Abel ofereceu algo de coração na direção do Espírito. Você só pode servir a Deus e Deus agradar da sua oferta quando você faz na direção do Espírito Santo. Se você fizer para aparecer, Deus não recebe. Por isso que existe a diferença entre dois povos, dois filhos. Então é aqui que nós vemos, irmãos, que nós devemos ser humildes de coração. Mesmo que a nossa vida às vezes não está muito boa, mas você chega diante do Senhor e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Como que eu tenho errado, Senhor? Falei coisas tão feias hoje, Senhor, me perdoa, por favor. E o Senhor te perdoa, você sai dali com o coração limpo. Aleluia, glória a Jesus. Amém, irmão? Amém. Alguma pergunta? Então nós vamos pedir ao Senhor, o Senhor nos perdoar todo o pecado, né? E vamos ter um coração humilde diante dele.